Olá, boa tarde. Sou pastora Cláudia, pastora presidente do Templo Missionário Água da Vida, o lugar da bênção de Deus. Nessa tarde, vamos de testemunho. Eu preparei para vocês uma fala feminina, um código da sabedoria feminina, né? E eu vou ver o título que eu vou colocar, mas só que como meu tablet está sendo formatado, talvez ainda hoje eu grave esse código da sabedoria feminina. Eu acho que é esse o título que eu vou colocar, tá bom? Algo que eu acho interessante passar para vocês. Mas vem comigo que é sucesso. Deus abençoe a todos, uma ótima tarde, um frio aqui. E eu quero ler com você aqui a palavra de Deus e orar. Eu vou contar meu testemunho hoje, eu espero que eu conte tudo. Já sabe como, né? São meus testemunhos de como Deus me deu uma casa. Eclesiastes capítulo 5, o versículo 5, diz assim: portanto, é melhor não prometer do que fazer um voto e não cumprir a palavra empenhada. Não permitas, pois, que a tua boca te conduza ao pecado. E não digas ao sacerdote, ao mensageiro de Deus: eu cometi um engano, o que eu prometi em meu voto não foi bem o que eu queria dizer. Ora, por que irritar a Deus com o que dizes? E levá-lo a destruir tudo quanto construíste mediante o teu trabalho? Pai, em nome de Jesus, eu quero agradecer ao Senhor por este momento. Eu quero louvar e bendizer o teu nome. A minha alma te engrandece, o meu espírito se alegra em ti, meu Deus, meu Salvador. Pois com poder o Senhor tem feito grandes coisas e as tuas misericórdias duram para sempre. Aleluias. Você sabia que a palavra aleluia é universal? Você pode ir no mundo inteiro e falar aleluia, todo mundo. E parece-me que é a única palavra que a gente também vai falar no céu, aleluia. Bom, amados, vamos lá então. Amados e amadas, primeira coisa que eu quero que você guarde no coração, pelo menos comigo é assim, toda vez que eu escuto um testemunho, e é com testemunho, Deus quer falar comigo e me dar uma bênção semelhante, igual ou maior. Igual não, porque Deus nunca dá nada igual. Deus dá sempre melhor. Então, Deus quer, às vezes, ele tem um código naquele testemunho, você precisa decodificar. Por isso, você que não ouviu meu testemunho, meus testemunhos, volta lá no canal e assiste de novo, porque tem códigos. Tem coisas ali que Deus fala assim: olha, tá vendo? Faça isso. Ó, tá vendo? Né? Então, aprenda a palavra de Deus, mas principalmente testemunho. E você vai ver como você vai linkar aí o testemunho com a bênção de Deus, tá bom? Então vamos lá? Eu creio que Deus quer te dar uma casa, que Deus quer dar outra casa, que Deus quer mudar você de casa, que Deus quer renovar a sua casa, que Deus quer dar um camping, uma casa de veraneio para você, ou duas casas, ou uma casa maior, uma casa melhor. Enfim, hoje é tarde de Deus trabalhar com a casa física, parede mesmo, casa. Eu estou falando de casa mesmo, tá bom? Casa, parte financeira. Então, que esse testemunho alcance todas as pessoas que têm um sonho de ter uma casa, ou que está comprando uma casa e não tem como pagar, ou não tem como comprar uma casa. O Deus do impossível é o nosso Deus e Ele opera em nossas vidas. Amém? Em nome do Senhor Jesus Cristo. Então vamos lá. Segundo ponto que eu quero falar é: para tudo na sua vida e comece a ser dirigido pela palavra e pelo Espírito Santo, tá bom? Se você não tinha esse hábito, comece, porque o meu testemunho só foi possível por causa dessa prática minha. Até hoje eu faço essa prática. Qual é a prática, pastora? Perguntar para Deus sobre tudo o que vou fazer. Tem pastores que não gostam, eles acham que você não pode espiritualizar todas as coisas. Eu espiritualizo na boa e Deus me abençoa. Então, se você não quer espiritualizar, direito seu,
liberdade sua. Agora, eu oro por tudo. Quando eu falo tudo, eu oro pela minha unha do pé, quando está encravada. Eu oro. Eu oro por tudo. Inclusive, eu tenho um testemunho para contar sobre os meus animaizinhos. E eu quero falar sobre esse detalhe. Eu vou até dar um spoiler aqui. Vocês vão chorar de rir comigo. Gente, não é por nada não. Ser pastor é o máximo. Por quê? Porque o povo pede cada oração para você. Cada oração. Você fica... Você não sabe se ri, chora, fica em estado de choque, né? O que você faz? Porque o povo me pede oração assim, daquelas que você fala, meu filho ou minha filha, qual planeta você tá? O povo pede cada oração babadaço. Então, aí eu rio e brinco, porque a primeira oração que me pediram, eu ainda era solteira, tava orando para casar, e depois eu conto esse testemunho aí dos animais, tá bom? Quando eu for contar o testemunho dos animais, mas esse aqui eu vou dar um spoiler, porque vocês sabem que eu era extremamente focada, eu só queria orar pelo casamento, né? Assim, né? E aí, quando alguém me atrapalhava, dizendo assim, ora por isso, eu ficava muito brava. Pois não é, e não é, amados, que um dia alguém me para e pede para mim orar. Faço questão que vocês coloquem o hashtag eu também tive um bichinho desse. Gente, quem é da minha época sabe que passavam os caminhões gritando, olha o pintinho, minha senhora, olha o pintinho. E você podia trocar por garrafa de champanhe e tudo mais. E os pintinhos vinham pintados de cor de rosa, azul e verde. Pois não é? Que minha primeira oração foi, Michael, por um pintinho desse. Mas, ó, segura. Imagina a história aí. E aí, eu orei pelo pintinho ou não orei? Mas fica pro próximo capítulo aí, em nome de Jesus. Vamos voltar aqui para casa, para a glória de Deus. Ai, gente. Pastora, ora pelo pintinho, por favor. Olha só o pedido. Vamos ver o que vai dar essa história aí. Nossa, tomara que viralize. Amados, me ajude a viralizar com a história do pintinho, tá? Pedido de oração para pastor orar pelo pintinho. Depois eu conto essa história. Ai, meu Deus, tá. Então vamos lá. Aí, até eu perdi o fio da meada. O que acontece? Quando eu fui me casar, tava lá noiva do meu marido, toda feliz da vida, bem no comecinho assim, e a gente decidiu que ia se casar. Vamos nos casar? Vamos. Um mês de namoro eu já estava noiva. E aí meu marido falou assim pra mim, vamos casar? Vamos. E a gente vai morar onde? Aí o meu marido se adiantou e falou assim pra mim, que na época era noivo. Ele falou assim, olha amor, a minha mãe ela é uma pessoa maravilhosa, uma candura. E a gente poderia construir em cima da casa do meu pai, eu falo com ele, a gente constrói, porque a minha mãe não vai se intrometer na nossa vida. Aí eu falei, que fofa a sua mãe, ela é uma linda, porque a minha mãe não é assim. A minha mãe, ela se intromete sim. Aí ele falou, sério? Eu falei, minha mãe fala e não manda recado. E é isso, ela fala, minha mãe fala. Até hoje, eu sendo pastora, se deixar minha mãe falar assim pra mim, Cláudia... Minha mãe não batizou ainda. Ela, ora aí, amados, pra minha mãe se batizar, tá? Minha mãe já aceitou Jesus 3 vezes e fala que não vem pra igreja porque tem preguiça. Quero que Deus liberta minha mãe e completa a obra. E minha mãe fala assim pra mim, Cláudia, põe seu pai de disciplina. Você acredita que minha mãe me liga e fala assim, Cláudia, põe seu pai de disciplina? Eu falo, mãe, em primeiro lugar, a senhora não é pastora. A senhora não vem virar crente, batizar pra senhora virar pastora, pra senhora vir comandar. Então, assim, eu tenho uma mãe, beijo, se um dia minha mãe ver meu vídeo, espero que ela não veja, mas minha mãe é assim, ela manda, tá? Que inclusive nós vamos falar sobre isso, sobre o código da sabedoria feminina, olha aí. Aí, tá bom, o que acontece? Meu marido falou pra mim assim, meu noivo, né? A minha mãe, ela é uma candura, ela não se intromete e a gente poderia morar lá. Falei, bom, não é o caso da minha, que a minha mãe... A mãe dele, então, não tinha... íamos construir se morássemos na casa da mãe dele. A minha mãe já tinha 2 casas, ela tem 2 cômodos em cima e mais 3 embaixo, que a minha mãe alugava. Eu falei, tá bom, amor, então assim, como
como a gente está fazendo tudo certinho, falei para ele, não custa a gente perguntar para Deus, né? É claro, a gente vai perguntar para Deus com quem Deus quer que a gente more. O que você acha? Ah, foi a melhor coisa da minha vida. Aí meu marido falou assim, tá bom, mas como a gente faz isso? Eu já tinha esse dom, que é o dom da ciência. Falei, vamos fazer o seguinte, a gente ora e pede para Deus uma palavra para cada uma das mães. Guarda esse detalhe sobre mães, porque quando a gente fizer lá para frente, eu vou ensinar para vocês que a vida financeira, ela gira em torno do feminino, da mulher, né? É ela que tem essa bênção da prosperidade nela. Eu vou ensinar vocês a ativar essa bênção, amém, mulheres? Mas deixa isso para lá, isso é coisa que a gente vai fazer num curso aí. Aí, olha só, eu falei, a gente tinha uma palavra para sua mãe, uma para minha. Ele falou, mas como a gente vai saber? Eu falei, a gente faz assim. Se a palavra sai boa para sua mãe, uma palavra boa de bênção, de prosperidade, de paz, uma palavra bonita para sua mãe, que é o que vai sair, a gente mora com ela. E aí a gente tira para minha mãe. Se isso é uma palavra, né, dura, repreensiva, uma palavra de, né, aí a gente já sabe. Para quem a palavra sai boa, a gente mora. Ele falou, tá bom. Falei, então tá, só por desencargo de consciência, mas provavelmente vai sair boa para sua mãe e para mim vai sair fogo, saraiva, tá bom. Senhor Deus e Pai Eterno, Deus a mão, bonitinho, aquele amor todo, vai falar conosco, dá uma palavra para a mãe dele, tal. Abri a palavra, pá, quase desmaiei. Saiu assim, saraiva, fogo e serpente, e eu falei, que isso, meu Deus, que diabo é esse, né? Aí meu marido ficou chocado, falou assim, nossa, minha mãe não é assim. Eu falei, calma, não é que a sua mãe seja assim, é que nós pedimos uma palavra para identificar qual que nós íamos morar. Deus não está falando da sua mãe em si. Esperava que não, né? E eu falei, então você saiu assim para sua, para minha mãe que se intromete, minha mãe encrenca com tudo assim. Como que vai ser a dela? Aí já corri para tirar da minha mãe. Quando eu tirei, saiu assim, flor do campo, lírios do vale, rosa de Saron, florzinha cheirosa. Falei, mas minha mãe não é assim não. Também levei um susto e nós rimos. Eu falei, ó, as palavras acho que estão trocadas aqui, né? Aí ele falou, nossa, eu falei, mas tudo bem, Deus não está falando assim delas em si, mas Deus está falando com quem nós devemos morar e pronto. E assim foi, irmãos. Chegamos na minha mãe para falar, mãe, a senhora deixa, né, a gente morar aqui? E minha mãe falou, não só deixo, como eu vou pagar a reforma. Vocês comprem o material e eu vou dar de presente o pedreiro para a reforma. E eu vou fazer mais, eu vou vender meu único carro que eu tenho para comprar um pouco de enxoval para você, filha. E eu, uau, babado, tá bom. Vamos então morar na minha mãe. Tudo ok, tá? Moramos na minha mãe. Quando nós reformamos a casa e fomos morar com a minha mãe até hoje é apaixonada pelo meu marido. Nossa, ela ama. Tudo muito bem. Eu casei, fui morar na minha mãe. 1 ano, 3 anos eu tive meu primeiro filho. Também depois eu conto também, que eu estava contando com uma irmã, acho que é Eliene. Um beijo para Eliene se ela estiver me ouvindo. E ela falou, pastora, conta isso no YouTube, como eu tive meus filhos, falando sobre usos e costumes, sobre anel, sobre essas coisas. Nós vamos falar sobre isso depois. E aí eu vou falar também sobre o anticoncepcional, né? Ou se pode operar ou não, se é pecado, como foi que eu fiz para descobrir se era pecado ou se não era. Enfim, tem algumas coisas que eu quero estar passando para vocês no decorrer aí das nossas conversas, tá bom? E o que aconteceu? Aconteceu que eu tive meu filho, e quando meu filho nasceu, aí eu comecei a me incomodar de estar morando na minha mãe. Porque o meu filho cresceu e a casa da minha mãe, que é 3 cômodos muito bons, eu agradeço a Deus, sou muito grata, mas lá é frio demais. Então meu neném queria engatinhar e o chão era gelado, eu tinha que forrar, botar a luva, eu botava até meia na mãozinha deles, assim, sabe? Eu tenho uma dosinha quando as mães deixam os bichinhos
com as mãozinhas, pezinhos gelados, assim, soltos, sabe, no chão, tem muita dó, e aquilo, dó, tadinho das criaturas, Jesus. Abençoa, Pai, cuida dessas mães para que elas venham cuidar dos filhos. E aí, amadas e amados, né, porque também pode ter irmãos me ouvindo, e serve para todo mundo. Aí eu colocava luva no meu filho, colocava aquelas roupinhas de quente para ele poder gatinhar, porque ele queria gatinhar. E ele começou a aprender a falar com 7, 8 meses, ele falava assim, mamá, ua, ua, que ele queria ir para a rua. E aí um frio, nossa. Então às vezes eu subia com ele para a rua, e na rua, então, a casa que eu morava da minha mãe era lateral, então você subia e de lá você podia sair para a rua. E na rua, o portão de frente era da minha mãe. Então dali a gente geralmente às vezes vinha da feira, tava calor, passava na minha mãe. Ou então qualquer coisa passava na minha mãe. E o meu filho, primeiro neto, bajulado, primeiro neto, primeiro filho, primeiro bisneto, primeiro tudo, já sabe, todo mundo amava e todo mundo feliz, e uma felicidade tomou conta da nossa família, sabe, amados? Eu quero chamar a atenção mais uma vez das moças. Eu vivi um momento tão espetacular. Eu até brincadeira, tá, amados? Mas só para descontrair, eu falo que Rebeca ficou com inveja, porque eu me espelhei no testemunho de Rebeca para me casar. Eu me lembro que eu falei assim, quando eu lia, tinha uma música na época que falava Rebeca de Isaac, noiva do Cordeiro, que proclama a paz. Eu falava, se deu para ela, dá para mim também. E foi quando Deus deu o meu casamento, eu não tinha noção que a intenção de Deus era abranger o mundo. E Deus abrangeu a minha família. Foi aí que eu ganhei minha família e ganhei inclusive a família do meu esposo, porque eles não eram cristãos também, não eram crentes. E a alegria contagiou, foi uma coisa tão contagiante que na mesma proporção que eu conto no meu testemunho, vai lá no meu testemunho, você que não ouviu, eu conto a vergonha, todos os lugares que a vergonha tinha alcançado, a alegria veio depois alcançar. Adivinha de que esse barulho? Coco Chanel e Aika, porque elas sabem quando eu estou gravando. Então, amados, foi uma alegria muito grande, minha mãe estava muito feliz, a nossa casa foi tomada com uma alegria sobrenatural, né? Ganhei todo mundo para Jesus, foi lindo, eu sou grata a Deus e essa alegria eu estou contando para te alcançar. Eu profetizo, eu declaro, eu creio que testemunho é semente, tá bom? Eu quero que você pegue aí em nome de Jesus. Foi muito bom. E aí, as pessoas falam assim, felicidade não existe. É claro que felicidade completa só quando nós estivermos completamente com Cristo. Mas, amados, vou falar, não é por nada não. Você pode até dizer assim, o céu é o céu, mas cá para nós, o Senhor, Ele tem uma porção bem perto do céu para nós. Não é o céu, seria irreal dizer que é o céu, mas ó, bem pertinho, tá no caminho, tá bom? Deus tem felicidade, tem alegria para nos conceder, e muita. Eu vivi isso, e eu creio na palavra de Deus. Se eu estou aqui hoje, com quantos anos de casada? Nem sei mais, acho que 30. Para contar para você, é porque Deus quer que isso te alcance, que as bênçãos te alcancem, como está lá no livro de Deuteronômio, e há de ser que a bênção vai te perseguir. E hoje, nesse vídeo, você vai ser perseguido, vai ter perseguição. Eu declaro, eu profetizo perseguição. A bênção vai te perseguir. Você vai ser perseguido pela bênção, ela vai te procurar onde você for. Você tá num trem, a bênção tá lá. Você tá no metrô, a bênção tá atrás. Você vai comprar no mercado, a bênção fala, tô aqui. Tudo que você fizer, a bênção vai te perseguir. Eu declaro um povo perseguido pela bênção nessa tarde. Amém? E aí, tudo bom? O que acontece? Meu filho queria ir. Só que a minha irmã mais velha estava aguardando o pretendente dela. E ela era solteira. Tinha quase 30 anos e também nunca tinha namorado. Não, tinha namorado, mas ela também era pura. E aí tá bom, aguardando esse esposo. Então ela limpava a casa, acreditando que este homem viria a qualquer momento bater palma no portão. Porque a minha irmã fez uma prova com Deus assim, que aquele que fosse o marido dela, ele iria bater palma no portão e falar, olha, Deus me disse que você é a minha. E foi assim que aconteceu.
Não vou contar o testemunho da minha irmã, porque eu preciso de autorização dela, porque é outra história. Mas, amados, foi assim que aconteceu, do jeito que ela quis. Então ela limpava a casa esperando esse marido, que ia aparecer do nada, assim, do além, levantar do chão e vir. Eu falava para Deus que eu queria que o teto abrisse e caísse uma caixa bem grande de presente, quando eu abrisse era o meu marido lá dentro. Pode rir, eu falo mesmo para vocês curtirem e viver que eu sou gente como a gente. Tudo bem. O que acontece? Eu era a menina que sonha, né? O que acontece é que quando eu ia com meu filho lá, ele estava gatinhando, ele abria as portas do armário e jogava as tampas das panelas no chão. E jogava e ficava pá, 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 e fazia aquela bagunça, às vezes comia, derrubava alguma coisinha. E a minha irmã, ela ficava... Tinha hora que enchia a paciência, né? Porque a Bíblia diz que a gente fica na casa dos outros, né? Não interessa que é sua mãe. Se você vive na casa da sua mãe aí também, saiba que sua mãe pode até não falar, mas que, né? Que tem hora que dá, incomoda. E a minha irmã falava, porque nós temos essa cultura na minha casa. Minha mãe sempre nos ensinou a ser sinceras. Então, para nós, sinceridade é uma coisa muito normal, sabia? Tava comentando com a minha secretária agora, falando para ela que para mim eu fui criada numa cultura de sinceridade, que sinceridade para mim é normal. Eu não tenho problema nenhum em ser sincera e nem ouvir você ser sincero comigo. Eu não estou falando de grosseria, estou falando de sinceridade, com até amor e delicadeza. Mas sinceridade para mim é fundamental. Eu fui criada, é a minha cultura. E aí a minha irmã falava para mim assim: pelo amor de Deus, Cláudia, desce para sua casa, eu não estou aguentando. Ela amava e ama meu filho. Mas ela falava assim pra mim: vai, desce. Eu falava: Cida, pelo amor de Deus, deixa eu... Mãe, olha a Cida aqui, mãe, mandando eu descer pra casa. Aí a minha irmã fala: pode descer, porque eu limpei a casa esperando meu preparado, vem essas coisinhas lindas, destrói toda a minha casa, depois vocês descem e eu fico com a bagunça aqui atrás. Então, assim, pode cuidar. Eu falava: Cida, deixa ele ficar aqui um pouquinho que eu vou descer. Não, senhora. Ela falava assim: quem tem seus Moisés que balance. Acho que eu vou colocar isso. Quem tem seus Moisés que balance, minha filha. Você já casou, você já tem teus filhos, então você se vira e vai para sua casa. E ela sempre falava, e tinha hora que ela falava meio brava. E eu falava assim para ela: tá bom, você vai ver. E ela às vezes me irritava, e às vezes me ofendia, me magoava. Eu ficava magoada, não com palavras que ela falava, mas com isso, que eu tinha que descer. Eu me lembro que algumas vezes eu chorava. E eu falava: Senhor, me dá uma casa. Olha, amados, como é bom alguém nos ofender, não? Você sabe que se ela não tivesse falado isso, talvez eu estaria morando lá até hoje? Por isso tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. Alguém está te ofendendo? Alguém está falando para você ir embora? Ai, eu abençoo essa pessoa que está falando isso para você. Porque eu tenho uma frase, autoria minha, que fala assim: os meus inimigos me empurram para a vitória. Oh, aleluia! Os meus inimigos me empurram para a bênção. Aleluia! Pois não que a minha irmã, ela era minha inimiga, mas a minha irmã me empurrou para a bênção. Então eu chorava, e às vezes estava calor, eu ia e tal, e aí 3 anos, o menino foi crescendo um aninho, e eu fui ficando constrangida e orando. Agora, olha o detalhe muito importante. As coisas... Por quê, pastora? Eu já orei tanto e Deus não me deu. Amados, existe uma sincronia entre a palavra de Deus e a sua parte. Quando eu dou aula de teologia, que a gente fala dos calvinistas e arminianistas, vai ter uma divergência aí. Eu sou arminianista nisso até a morte. Porque existe a sua parte. Tem a sua parte, Deus não faz tudo. Então, o que vai acontecer? Ali, quando eu estava orando, clamando a Deus, existe uma coisa chamada tempo. Então, tem a sua parte, tem um tempo determinado para todas as coisas, Eclesiastes capítulo 3. E eu estava dentro do tempo, porque quando o anjo do Senhor aparece para mim cantando ópera, ele vai ajustar o meu cronos com o Kairos. Então eu vou entrar nesse tempo de Deus. Eu ainda não tinha percebido quão grandioso era
esse alinhamento de tempo que Deus fez com a minha vida, com os acontecimentos da minha vida, que é o tempo do homem com o tempo de Deus. Uma vez eu lembro que eu via uma visão assim, Deus mostrava para mim arrebatando, porque eu já fui arrebatada no céu e no inferno, depois também uma hora, eu vou contando aí para os irmãos, tá? E eu lembro que eu via no céu as estrelas e Deus dizia para mim assim, ligue os pontos. Sabe criança de prezinho, que você vai ligando um número no outro? E eu olhava, pareciam que tinham números no céu. E eu fui ligando um número no outro, eram estrelas. Eu ligava. E quando eu ligava, dava um relógio. Aí Deus falava, continue ligando. Eu continuava ligando, dava outro relógio. E tinha um relógio dentro do outro relógio. Era tempo dentro do tempo. Ou seja, Deus me chamou de infantil, porque quem liga ponto é prezinho, né? Amados, você que acha que você é evoluído, que você é teólogo, que você sabe muito, você é prezinho para Deus. Deus me chamou de liga os pontos. Eu era... O que Deus estava falando para mim? Que eu estava, que com ele e para ele, eu era um prezinho, tá? Eu ainda acho que sou prezinho, pré-2 agora, vai, pré-2, tá bom, amados? E é maravilhoso, né? Então, se você não sabe do tempo, você é prezinho. Eu já sou pré-2, porque vamos aí, quem é prezinho? Pré-1, pré-2, eu sou pré-2. Aí... eu lembro que um tempo dentro do tempo, um kairos dentro do... o cronos dentro do kairos, o tempo do homem tem que estar alinhado com o tempo de Deus. E eu estava alinhada. Eu vou ficar na casa da minha mãe por 7 anos. Que vontade de chorar. Lembram, para quem ouviu o meu testemunho, o número 7, que é o tempo que Deus trabalha comigo? Então, inconscientemente, eu vou ficar dentro da casa da minha mãe 7 anos. Quando vai dando 7 anos, então meu filho, eu fiquei 3 anos e meio para ter filho. Eu acho que meu filho, eu não lembro se ele nasceu quando eu tinha 3 anos e meio de casado ou se eu, depois disso. Mas aí tá, 4 anos e meio no máximo. Então ele vai estar com quase 3 aninhos, 2 anos e meio, aonde eu vou estar angustiada, porque a minha irmã mandava eu balançar o meu Moisés. Eu quero mandar você balançar o seu Moisés nessa tarde. Quem tem seus Moisés, levanta e balança. Aleluias. E aí a minha irmã mandava eu balançar o meu Moisés. E tá bom, até nós rimos esse dia que a minha irmã veio falar comigo, Cláudia, lembra que eu mandava você descer para sua casa e balançar seus Moisés? Eu falei, lembro. E você não reclamava, né? Eu falei, eu não reclamava, eu chorava às vezes, mas não reclamava. Ela falou, pois quando eu me casei, que eu fui com meu filho para lá, o Leandro, que é meu irmão caçula, você acredita que Leandro mandou eu balançar meus Moisés? Na hora Deus falou, Aí eu falei para ela, bem feito, porque dizem que não pode falar bem feito, né? Tá escrito na Bíblia. Mas eu brincando com ela, também pastora ela, falei, bem feito. Ela falou, você não mandou eu balançar meu Moisés, né? Que você já não morava lá, tava abençoada. Mas Leandro mandou eu descer, porque aí a minha irmã vai morar na minha casa. Olha, irmão. Olha a língua! E aí desceu, foi morar na minha casa, na casa da minha mãe, que era minha, e eu já vou comprar a minha casa. E ela foi lá, e meu irmão caçou falou, desce e vai balançar seu Moisés. Tá bom. E quem tem seus Moisés que balança. E aí, o que acontece? Quando deu 7 anos, eu estava muito angustiada, porque meu filho queria brincar, eu não queria que meu filho fosse pra rua, porque eu teria que ficar na rua com ele olhando, e dentro de casa ali, não tinha quintal, e eu, agoniada assim, orando, Deus me dá uma casa, Deus me dá uma casa. E aí foi uma profeta dentro da minha casa, uma irmã, e ela foi na minha casa sem saber de nada, ela não me conhecia, faltava um pouco tempo ali, nem eu sabia que faltava pouco tempo para eu sair da casa. Ela falou assim para mim, eu vejo Deus te dando uma casa. E eu falei, amém. Tá? Ela disse, o tempo de Deus te dar uma casa está chegando. Eu falei, amém. Só que nós não tínhamos condições de comprar uma casa. Meu marido trabalha até hoje na Mercedes. Mas lembra que eu contei para vocês que o meu marido, ele era aprendiz? E o que um aprendiz ganha, gente? Ajuda de custo. Então, meu marido, eu casei, ele ganhava muito pouquinho. Não tinha dinheiro para comprar uma casa. Imagina, um jovem aprendiz comprar uma casa. Não tinha. Então, ali eu vou estar nos 3 primeiros anos de casada e não tem...
nada, assim. Mas aí a profeta vem e fala assim, olha, Deus, ele vai te dar uma casa, tá bom? Tudo bem, acabou. Então, a profeta vem, acho que 1 ano, mais ou menos, faltando pouco tempo, ela profetiza. Eu amém, creio, recebo e tudo bem, acabou. Meu marido não tem dinheiro para comprar casa, trabalha, registrado e graças a Deus, mas é só. Aí meu marido chega para mim e fala assim, amor, lá na firma os caras fizeram tipo uma comunidade, que é assim, é um negócio lá, uma caixinha, chama caixinha. Eles colocavam dinheiro deles e emprestavam um pro outro. Tipo, todo mundo ajuda esse a comprar uma coisa, depois paga, é um negócio assim. Ele falou assim, se eu quiser pegar um empréstimo, eu posso para comprar um carro. Falei, ai, amor, pega, pelo amor de Deus, pega. E ele foi e pegou, na época era 5.000 reais, eu acho que é. Compramos um carro lindo, Escort à vista, e aí senta que lá vem história. Compramos esse carrinho, pagamos o carro à vista. Na hora que nós dois fomos comprar o carro, eu gosto de contar meus testemunhos, que ele é recheado de coordenadas, né? O moço falou, pode ver o carro, a gente vende o carro, tudo mais, blá, 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 comprar à vista, falando de desconto. Meu marido vai e fumou, entra lá na parte do volante para você ver um carro bonito, né, uns cortinhos naquela época. Abri de um lado, quando eu abri a porta, eu escutei bem alto, este carro será roubado. Aí eu falei, tá repreendido, Satanás, sai. Que a gente é assim, né, quando quer comprar as coisas, que a gente ouve. É tipo, você quer casar, alguém fala que não é de Deus, é Satanás, né? Tudo que fala contra aquilo que você quer, a gente acha que é Satanás. Meu marido, que não tem dom nenhum, que só profetizou uma vez na vida, abriu e disse que escutou dentro dele a voz também, esse carro será roubado. Aí ele sentou, olhou pra mim, assim, confuso, eu também, ele sentou de um lado e eu do outro, dentro da loja mesmo. Ele falou assim, nossa, escutei uma voz. Falei, o que? Ele falou, eu escutei, esse carro vai ser roubado. Falei, nossa, eu também. Aí ele falou, será que a gente compra? Eu falei, só orar. Olha, a gente ora e repreende, tá repreendido. Ele, né? Porque o preço tá bom, o carro tá barato demais. Tá bom, fechamos o negócio, compramos o carro. Lindo, amados, o carro parecia zero. Minha mãe falou, nossa, que carro que vocês compraram por 5.000. Lindo. Aí meu marido foi trabalhar com o carro, mostrou pros amigos e tal. E veio um dia, 2. Minha mãe falou assim que de noite o carro era tão bonito, o carro tava brilhando, que parecia que... né, ficava assustada com o carro. Só que aí meu marido chegou e falou assim, amor, vamos pôr no seguro? É o que eu quero falar sobre a sabedoria, sobre o código da sabedoria feminina. Ele falou, eu falei, amor, mas a gente não tem dinheiro para pôr no seguro. Mas Deus guarda. Hashtag Deus guarda. Deus guarda. Falei, não. Eu falei, não, Deus guarda, a gente já fica endividado, porque a gente tem que pagar as parcelas agora. Tá bom, amados, a alegria foram 5 dias. No 5º dia que ele chega com o carro, a gente embica na garagem, ele falou, eu vou mostrar pro meu tio. Eu falei, não, amor, toma um café, eu preparei uma mesa linda pra você tomar um café e tal. Só que nisso a gente ficou conversando dentro do carro. Para encurtar a conversa, 2 meninos vieram armados e levaram o carro. Nós não morávamos num lugar que nunca teve assalto. E meu marido foi assaltado. Meu Deus. Já sabe, né? Pagamos um carro sem ter e andamos a pé. Eu fiquei tão revoltada que eu falei para Deus assim, Senhor, nós somos dizimistas. Como é que pode ter acontecido isso com a gente? Falei, olha Deus, eu quero que seja ressarcida. Eu quero que o Senhor dê outro carro pro meu marido. Só que ele não vai comprar outro carro com o dinheiro de trabalho dele, não. Não vai. Porque, Senhor, senão não foi o Senhor que deu. O Senhor já tinha dado o salário e o pagamento. Porque nosso carro foi roubado, eu quero ser ressarcida. Só sei, amados, que demorou 1 ano para Deus ressarcir. Como é que Deus ressarciu? A Mercedes chamou meu marido, ele não tinha faculdade ainda. Quando nós casamos, meu marido não era formado. A Mercedes falou para ele, olha, Celso, a gente vai pagar a faculdade para você, a gente precisa que você se forme. Então a Mercedes pagou a faculdade para ele e Deus falou, estou devolvendo o dinheiro do carro através da faculdade. Então o carro custava 5.000, a Mercedes pagou mais, uns 25.000 reais de faculdade para meu marido. Deus devolveu 5 vezes mais. É emocionante. Eu não posso chorar, porque, né? Mas Deus devolveu. E aí a gente vai, paga a faculdade do meu marido, ele vai se formar.
Então, tá chegando os 7 anos. Tudo isso dentro dos 7 anos, tá, Márcio? Porque o tempo de Deus era que eu saísse da casa da minha mãe com 7 anos, porque 7 é o número da perfeição, porque o 7 é o número da totalidade, é quando Deus completa uma obra, um ciclo se fecha. Então, você pode ver na Bíblia isso, não é nada de seita, de heresia, de astrologia, não é nada disso. Você pode ver que Jacó trabalhou 7 anos pela esposa, depois mais 7 pela outra, deu 14, porque 7 é este o simbolismo real dentro da Bíblia. Você vai ver isso no judaísmo, e você vai isso, o povo de Deus não entende isso, né? Mas lá em Salmos, o salmista diz: Senhor, ensina-nos a contar os nossos dias, dá-nos um coração, para que a gente alcance um coração sábio. Então hoje eu sei que dentro de 7 anos um ciclo de prova ou de bênção vai acabar. Você pode ver que o próprio José do Egito vai falar que vai ter 7 anos de fome e 7 de bênção. E você já vai aprendendo comigo. Se você está na bênção, corre para guardar, porque 7 anos de bênção, né? Às vezes é o dobro, porque se você passou 7 anos de luta, você vai ter 14 de bênçãos. É assim, acabou. Se você passou 14 de prova, é isso, é múltiplos. É bíblico isso, tá? É uma ciência bíblica. Então eu passei, eu tava na minha mãe 7 anos, né? Na casa dela, mas eu precisei passar esses 7 anos, então o ciclo ia se fechar com 7 anos para Deus me dar a minha bênção, né? O que acontece? Aí nesse finalzinho de quase 7 anos, nós vamos comprar um carro agora. Agora nós vamos comprar o nosso primeiro carro. Nosso primeiro carro, agora a gente tá com as contas em dia e tá ganhando um pouquinho a mais, e a gente então orando para Deus dar um carro e uma casa para nós. Aí a gente estava sonhando que queria um carro, porque não tínhamos, então casamos sem carro. Eu não tinha minha máquina de lavar, eu montei só a cozinha e o quarto, a gente não tinha sala. Então a gente tinha sonhos com essas coisas, né? Para nós que não tínhamos condição financeira, era um sonho. E aí eu sei que o sonho de ter a casa e o carro que ficou ali, ficamos chateadíssimos com a casa, com o carro, ficamos com trauma. Depois eu também conto como Deus curou o trauma, e aí vai. A gente, um belo dia, eu falei para ele assim: amor, vamos passear um pouco? Vamos andar, mesmo que a gente não tem dinheiro, vamos e vamos. Nós fomos passear, eu já tinha o meu filho, e não tem como, uma história puxa a outra. Porque eu tinha vindo da Deus é Amor, eu venho da Assembleia, da época rígida, aonde não podia tomar anticoncepcional, e eu estava tomando com medo de estar pecando. Então eu estava orando dizendo: Deus, pode tomar ou não pode? Senhor, e eu tenho uma tia, um beijo tia, o nome da minha tia chama Tia Belinha. A minha tia teve 24 filhos, 24 filhos, e dois morreram, que a cultura da Bahia, eles enterraram no quintal, e tá vivo. Meus primos são pastores. Se esse vídeo cair nele, pastor Zé Paulo, um beijo. Se ele ouve, inclusive pastor Zé Paulo batia em mim quando eu era criança, eu sempre conto quando vou na igreja dele. Tomara que esse vídeo caia lá pro pastor Zé Paulo rir e fazer comentários. Pois meus primos são saudáveis, vivos, maravilhosos, e um deles é pastor, que é o pastor Zé Paulo. Eu prego na igreja dele, ele prega na minha, e aqui maravilhoso. E essa é minha tia Belinha, que tem saúde até hoje, pula no poder comigo, e ela é irmã do meu pai, então é minha genética. Eu falei: o quê? Eu não quero ter 24 filhos não, Jesus amado. E aprendi que não podia tomar anticoncepcional, então eu tava preocupada, gente. E o Davi Miranda ensinando que não pode tomar anticoncepcional e nem operar. Então eu tava numa oração ferrenha, orando para Deus dar uma casa, orando para Deus fechar a minha madre. Porque eu falei: Deus, eu só quero 2 filhos, Deus. Quantos filhos o Senhor quer que eu tenha? Deus, eu não quero ter 24. Deus, 24 filhos. 24 filhos. Vou fazer até um short aqui nessa parte. 24 filhos, Jesus. Eu não quero. Meu Deus do céu. E aí, tudo bem. Eu estou orando. Falei: Deus, enquanto o Senhor não falar comigo, não pode ser Davi Miranda. Tem coisa, amados, que não dá para esperar Davi Miranda falar, não. Tem que ser comigo. O céu tem que abrir e Deus falar com você. Eu falei: o que é isso? Falei: Deus, enquanto o Senhor não falar,
eu não estou sabendo de nada e eu não estou pecando. Quando o senhor falar, eu obedeço. Mas aí se o senhor falar para mim que eu não posso tomar anticoncepcional, eu vou ter então que o senhor vai ter que fechar minha madre, porque também não posso operar. Como que é isso? E aquilo bugou minha cabeça. Bugou. Eu queria obedecer. Enquanto isso, foi tomando anticoncepcional, tive o primeiro filho. Aí, o meu menino estava grandinho. Falei pro meu marido assim, amor, meu sonho é ter uma menina e fechar a madre e operar. Eu vou orar por isso. Eu falei, Senhor, qual é a tua vontade? A minha é que eu tenha 2 filhos. E fui falando com Deus, né? Fui falando com Deus. E simplesmente eu peguei e falei assim, vou falando com Deus, falando com Deus, falando com Deus. E tá, nessa que eu tô falando com Deus, amados, eu vou ter que gravar outro vídeo, não tem como. Me desculpa aí, mas eu vou gravar o próximo áudio, tá bom?